Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Agnaldo. Estou fazendo esse vídeo aqui para a honra e glória do Senhor e para ajudar você que tem dificuldade em entender a segurança da salvação. Você que talvez que está ouvindo, não sabe discernir ainda se você está salvo ou não, mas se você aceitou Jesus, você já é salvo, né? Se você confessou Jesus, você é salvo. Vamos trazer uns versículos aqui para mostrar que a pessoa é salvo, uma vez salvo, para sempre. Que ninguém perde salvação. Só perde salvação quem não é salvo em Cristo ainda, mas quem já confessou Cristo como Salvador não perde salvação. Então nós vamos falar da salvação primeiro sobre a eleição. A eleição ou a escolha, que Deus nos escolheu, né? Vamos ver aqui Efésios capítulo 1, e o versículo 4, ele diz assim que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santo e irrepreensível perante ele em amor. Então ele nos escolheu, ou nos elegeu, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Maravilhoso isso, né? Isso para você ver como é segura a nossa salvação. Mas nós vamos ver aqui outro versículo que diz aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, ó, quer ver uma coisa aqui? Capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz, eleito segundo a presciência de Deus. Eleito segundo a presciência de Deus, ou segundo um autoconhecimento de Deus. Porque Deus, ele nos conhece o passado, o presente e o futuro. Para Deus não tem diferença. Foi mediante esse autoconhecimento que Deus tem, que Ele nos escolheu e nos predestinou. Nós vamos seguir esses estudos aqui, eu peço que você preste muita atenção. Então, nós somos eleitos segundo a presciência de Deus, ou um autoconhecimento de Deus. Então, vamos mais outros versículos aqui que prova isso. Eleitos. Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29, ele diz assim, porque ao do que antemão conheceu, veja bem, ele diz aqui, os que de antemão conheceu, também os predestinou. Então Deus de antemão conheceu. Deus de antemão conheceu, nos elegeu, e ele diz aqui, e nos predestinou. Ele diz aqui, porquanto ao de que de antemão conheceu, também os predestinou. Então nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, o conhecimento de Deus, o autoconhecimento de Deus. E Romanos 8, versículo 29, ele diz, o que de antemão conheceu, esse também nos predestinou. E agora vamos para a palavra de predestinação. Está em Efésios capítulo 1, versículo 5. Ele diz aqui, e nos predestinou para ele
segundo a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, nos predestinou para Ele, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, Ele nos predestinou. E Ele diz aqui, para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo. Então, nós fomos predestinados, Deus nos predestinou. Vamos ver aqui outros versículos aqui que prova. Romanos também fala isso. Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29 também diz aqui, que Ele, porquanto ao que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho Jesus. Então, Ele nos conheceu, de antemão Ele conheceu e nos predestinou. Então, negar a predestinação é negar a palavra de Deus. A pessoa não pode negar a predestinação porque ela existe, né? Agora, eu quero falar sobre a predestinação aqui, que a predestinação ela é individual. E muita gente pergunta assim, mas por que Paulo fala no plural? Ele fala no plural porque as cartas são enviadas para a igreja. Paulo não pode mandar, falando de predestinação, para uma pessoa e mandando a carta para a igreja. Então, como ela era mandada para a igreja, então ela é no plural. Mas a Bíblia mostra a predestinação realmente é no singular, é individual. Agora, o batismo no Espírito Santo é coletivo. A Bíblia mostra isso muito claramente. Vamos continuar aqui estudando. Romanos 8, versículo 30. Romanos 8, versículo 30, ele diz... Romanos 8, 30... Que Romanos 8, versículo 30, ele diz aqui, aos que predestinou, esse também chamou, e aos que chamou, esse também justificou, e ao que justificou, esse também glorificou. Diz, ao que predestinou, esse também chamou. Então nós fomos predestinados e chamados. Agora, vamos entender aqui uma coisa aqui. Por que ele nos chamou? Porque nós fomos enviados a Cristo. Nós vamos ver essa passagem aqui de João 6, versículo 37. O Evangelho de João 6, 37. Evangelho de João 6, 37. Evangelho de João 6, 37. Ele diz assim, todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. E o que vem em mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Então, aqui esse versículo é uma prova que a predestinação é realmente. Porque Ele nos predestina e nos envia Cristo. E Jesus diz aqui, todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim. E quem vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. E veja o versículo 44, ele diz, ninguém pode vir a mim, se o Pai não me enviou e não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia, disse Jesus. Então, Jesus, nós fomos eleitos, predestinados e enviados a Cristo. Maravilha, né? Então, você vê uma coisa como que nós estamos seguros no Senhor. Vamos ver aqui. Então, nós já vimos que nós fomos enviados a Cristo. Ninguém pode vir a Jesus se não for enviado a Cristo. Então, por que é que o arminiano ele não aceita a predestinação? Porque ele diz
que se existir predestinação, não precisa pregar o evangelho. Aí é que ele está enganado. Precisa pregar o evangelho. Porque Deus predestina, envia Cristo. E aí a pessoa ouve a palavra de Deus. Mas vem a questão anterior. Por que Deus nos escolheu? Porque Ele nos conheceu de antemão. Entendeu? Deus nos viu, que nós viu nossos corações, viu que nós éramos necessitados, que nós tínhamos sede de salvação e queríamos realmente entregar a vida nas mãos de Jesus. Nós queríamos realmente ter um encontro com Jesus. Aí Ele nos enviou a Cristo. E o Senhor prepara até o dia da salvação Ele prepara. Então nós fomos enviados a Cristo. Vamos continuar aqui. Então nós fomos chamados também. Nós fomos enviados a Cristo, agora nós fomos chamados. Quer ver? Romanos 8. Romanos 8, versículo 30. Ele diz aqui, 8, versículo 30, ele diz aqui: aos que predestinou, esse também chamou. E aos que chamou, esse também justificou. Então ele predestinou e chamou. Então é um estudo, né, um estudo bíblico aqui, vamos dizer assim, que mostra realmente que a salvação é algo muito seguro em Cristo. Nós fomos eleitos, predestinados, enviados a Cristo e chamados. Vamos ver mais aqui, onde é que ele diz mais coisas aqui, para nós aprendermos mais coisas aqui. 1 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: fiel a Deus pelo qual foste chamado à comunhão do seu Filho Jesus. Então nós fomos enviados a Cristo, já vemos lá em João 6, versículo 37 e 44, nós fomos enviados a Cristo, e aqui nós fomos chamados, ele diz aqui que Deus é fiel, pelo qual foste chamado à comunhão do seu Filho Jesus. Então nós fomos chamados porque nós fomos enviados a Cristo. Então, não é qualquer pessoa para chegar, para ser salvo, ele passa realmente ele passa pelas mãos de Deus. Ele não é assim uma pessoa, não, eu vou ser crente agora, eu vou deixar de ser crente agora, não, eu vou ser crente. Não, eu não quero mais ser crente, não. Então, não é bem assim. Deus envia para o seu Filho Jesus. E Jesus chama na hora certa, vem na hora certa. Na hora certinha a pessoa vem e aceita Cristo. Por isso que na parábola do semeador, foi semeados, as sementes caíram dentro de pedras, caíram dentro dos espinhos, mas elas não chegaram a dar frutos. E elas murcharam e morreram. Mas o que foi colocado em boa terra, esse produziu 100, 60 e 30 por 1. Procura lá na parábola do semeador para você ver. Então só dá espiga realmente, só produz mesmo realmente se ele foi realmente chamado por Deus. Se ele não foi chamado, ele não coisa. Ele chega ali, o pé nasce mais ou menos, mas ali sufocado pelos espinhos, terra dura, aquele negócio todo, daí terminou, não produz nada, não dá nada. Mas vamos ver mais uma coisa aqui. Então Deus é fiel pelo qual foste chamado. Ele diz, fiel é Deus pelo qual foste chamado à comunhão do seu Filho Jesus. Então é o privilégio que é servir
a um Deus desse maravilhoso. 1 Coríntios 1, versículo 9, agora Romanos 5, versículo 1. Ele diz aqui é justificado. Ele foi chamado, agora ele vai ser justificado. Ele diz aqui, Romanos 5, versículo 1, diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele foi chamado e agora aqui ele é justificado. Quando a pessoa é chamado, aí a pessoa vai e se entrega nas mãos de Cristo. Conforme Romanos 10, versículo 9, ele diz: a saber, com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então é só pela fé. Quem crê e for batizado será salvo. Romanos 5, versículo 1, ele diz que sendo justificado, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Agora nós vamos lá para 1 Timóteo. Vamos lá para 1 Timóteo para nós ver uma passagem muito maravilhosa, aquela passagem de 1 Timóteo. A passagem lá de 1 Timóteo, nós vamos tirar muitas conclusões aqui. Há poder no sangue de Jesus. Primeiro Timóteo. Primeiro Timóteo, capítulo, é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Ele diz aqui, veja como é que ele diz aqui, ele diz que nos salvou e nos chamou. Por que é que ele diz aqui primeiro que nos salvou? E aí depois diz e nos chamou. É porque nós fomos salvos antes da fundação do mundo. É porque Deus nos predestinou, dele nos conheceu de antemão, nos salvou, por isso que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. E vamos continuar lendo aqui, ele diz: nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Muito, muito maravilhoso, né? Ele nos salvou e nos chamou. Olha mesmo, nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Fomos predestinados e enviados a Cristo. Fomos chamados, justificados. Aí ele diz, e aqui em Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, ele diz que ele nos salvou e nos chamou. O verbo está no pretérito perfeito. Num tempo, algo realizado no passado. Nós fomos salvos antes da fundação do mundo. Vamos continuando aqui, esses estudos aqui, muito maravilhoso. E diz aqui mais, em 2 Timóteo 1, versículo 9, e agora diz, glorificados. Nós vamos ver então agora Romanos, que nós fomos também glorificados. Efésios também. Vamos ver aqui em Efésios, essa passagem de Efésios, que eu perdi a marcação que saiu aqui, mas eu vou achar ele logo. Então, vamos ver aqui em Efésios. Glorificado. Vamos aqui em Romanos primeiro, Romanos 8, versículo 30. Romanos 8, versículo 30. Eu vou ver aqui, desculpa aí o atraso aqui, mas eu vou achar aqui. Romanos 8, versículo 30, ele diz aqui,
8:30. Ele diz aqui, ó. Aos que predestinou, esse também chamou. E aos que chamou, esse também justificou. E ao que justificou, esse também glorificou. Então os arminianos dizem que nós não fomos glorificados ainda, porque a glorificação é quando nós chegarmos lá no céu. A Bíblia diz que nós já fomos glorificados. Nós fomos glorificados porque nós fomos batizados com o Espírito Santo. E outra coisa também, o verbo aqui, todas essas passagens, nos predestinou, nos enviou a Cristo, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. O verbo está tudo no passado. Então nós já fomos glorificados sim. Vamos ver aqui outra passagem aqui de Efésios. Em Efésios nós vamos ver uma passagem muito maravilhosa aqui. É no capítulo 2, versículo 6. Ele diz aqui, ó. Ele diz que juntamente com eles nos ressuscitou e nos assentou nos lugares celestes em Cristo. E juntamente com ele aqui é o Senhor Jesus, nos ressuscitou. Quando Cristo ressuscitou, nós fomos ressuscitados. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós já estamos glorificados. Agora, é claro que tem algo muito mais para acontecer ainda, né? Algo muito mais vai ter ainda para acontecer, mas nós já fomos justificados e glorificados. Então nós ressuscitamos juntamente com Cristo, juntamente. E essa não é o único lugar que diz, não. Tem uma passagem em Colossenses, tem passagem em Romanos, que eu não vou ler, né, para não ficar tão extenso o vídeo. Então nós fomos justificados e glorificados. Agora nós vamos ver em 1 Coríntios, no capítulo, 1 Coríntios capítulo 12, que nós fomos batizados com o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 12, e eu presto atenção aqui como é que ele diz: porquanto assim como um corpo tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, constituem-se um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, que judeus, que escravo, que livre, todos nós fomos dados de beber a um só Espírito. Então isso aconteceu no dia de Pentecoste. No dia de Pentecoste todos os crentes foram batizados em Cristo Jesus. Mostra mais uma passagem, porque para tirar dúvida, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 38 e 39, ele diz assim: respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 39, para vós outro é a promessa para os vossos filhos e os que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o Senhor vosso Deus chamar. Então o batismo no Espírito Santo é para todos, e aconteceu já no dia de Pentecoste. Agora o que existe hoje é uma confirmação. Agora vamos voltar aqui e falar uma coisa aqui. Por que o batismo no Espírito Santo ele não está no dom do Espírito em 1 Coríntios capítulo 12, de 8 a 10? É porque o batismo no Espírito Santo ele é coletivo. Ele não é um dom a ser buscado. Ele é um dom do Espírito Santo, sem dúvida alguma, mas ele é um dom coletivo. Por isso que não se encontra aqui em 1 Coríntios capítulo 12, você não acha, versículo de 8 a 10, você não acha o batismo com o Espírito Santo. E ler mais uma passagem aqui para nós encerrar. Nós vamos ver aqui em Efésios, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 13, ele diz assim, ó:
em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também dele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aqui fala o Espírito da promessa, que era o Espírito Santo que foi prometido lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. E foi cumprido no dia de Pentecoste, Atos, capítulo 2. E é para todos. E o versículo 14, aqui, ó, selados, o selo aqui, o selo aqui significa que não pode ser violado. E também o penhor aqui, o qual penhor das nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, o selo do Espírito Santo é o penhor, ou a garantia. Ele até o quê? Quando é que o Espírito Santo está com a gente? Ele diz até o resgate, até quando Jesus tirar a sua igreja, até quando Jesus nos levar para o céu. Disse até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Agora eu pergunto uma coisa com tanta segurança que temos aqui, e isso não é o único versículo da Bíblia. Como que um salvo pode perder a salvação? Eu poderia citar muitos versículos aqui para frente. Por exemplo, João 5, versículo 24, Mateus 10, João 10, 28. Poderia citar muitos versículos da Bíblia. Poderia citar, por exemplo, 1 Coríntios 5, 5, e por aí vai, muitos versículos. Não tem como um crente perder a salvação. Agora, uma coisa aqui que eu quero falar aqui para encerrar. Se você está salvo hoje, meu irmão, se você é salvo hoje, e na eternidade você perder, e depois da morte você perder a salvação, é porque você não estava salvo. Hein? Quem está salvo nunca vai deixar de estar salvo. A salvação é um dom de Deus e é permanente. Porque Jesus disse que quem bebe da água nunca mais terá sede. Então, como é que você vai... Aquele João 10, 28, Jesus disse, eu lhe dou a vida eterna, nunca há de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, esse negócio de falar que o crente perde salvação, essa é a doutrina de Armínio. Porque Armínio pregava a pessoa podia perder a salvação e buscar outra vez. E no livro de Hebreus, no capítulo 6 e o versículo de 4 a 6, é isso, de 4 a 6, é isso que ele trata. Que se a pessoa conhece, recebeu o dom do Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo, tendo conhecimento da palavra de Deus e caindo, ele diz que é impossível renová-lo outra vez para arrependimento. Se haver a possibilidade de perder a salvação, de que o Espírito Santo sai da pessoa, ele perde definitivamente. Mas não há possibilidade nisso, porque o Senhor Jesus disse que ele diz lá no João, ele diz que enviaria o Espírito Santo que estaria para sempre conosco, para sempre, entendeu? O nosso Deus é fiel. Agora é importante saber que se um crente sair por aí pecando por aí e tal, depois de muito conhecimento, Deus disciplina ele. Depois, outra hora, nós vamos falar sobre a disciplina divina. Que Jesus abençoe.